muito boa noite para você que está conosco aqui no Band Esportes. Seja muito bem-vindo ao Magazine. A edição desta terça-feira vai falar de atletismo, de salto com vara, mas a gente destaca também todo o noticiário para você. Aliás, como eu disse, o nosso assunto principal hoje é o atletismo. Por isso está por aqui o Cleberson Yamada, que comenta as nossas transmissões de atletismo. E aí, Cleberson, tudo bem? Boa noite. Boa noite, assinante do Band Esportes. Boa noite, Patrick, Renata, que é a Fabiana. Prazer estar aqui mais uma vez, né? Participando para falar sobre o nosso querido atletismo. É isso aí. Aliás, para falar de novo de salto com vara, né? Que a gente falou com o Augusto há algumas semanas. Exatamente. É uma prova que está em alta. O Brasil tem grandes resultados, né? Tem uma campeã mundial que nos visita mais uma vez, a Fabiana Müller. Tudo bem, Fabiana? Oi, boa noite. Tudo bom? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Para falar mais um pouquinho aí de salto com vara. Obrigado pela visita. Só que eu vou começar com uma má notícia para você, tudo bem? Sabe aquele engenhão que você gosta de competir Sei. e tal, que, né, bloqueia o vento, é alto, Sei, é ótimo. tá na Olimpíada. Adoro competir lá. Então, tá interditado o engenhão. Tá sabendo, não? Eu fiquei sabendo. Pois é. Depois de ter acesso a alguns relatórios, o prefeito do Rio de Janeiro resolveu interditar o estádio, porque esses relatórios apontam problemas na estrutura da cobertura do engenhão. Então, o prefeito Eduardo Paes convocou os presidentes dos clubes do Rio de Janeiro, de futebol, que têm usado o estádio, para tentar definir o que vai ser feito para já, porque tem jogos de futebol previstos para o engenhão e vai ser necessário um remanejamento. Agora, o estádio foi feito há 5, 6 anos. Foi inaugurado em 2007 para os Jogos Pan-Americanos, né? E o negócio é absurdo, né? A gente ter já uma interdição. O jogo dessa quarta-feira entre Fluminense e Macaé foi adiado, né? Uma decisão imediata. E agora, no final da tarde, o prefeito estava em uma reunião. Existe a expectativa de uma entrevista coletiva que dê mais detalhes sobre esses relatórios e os reais problemas do engenhão. Uma pena se a gente perder um espaço tão nobre. Aliás, o Rio já está perdendo né, lá no Complexo do Maracanã, né, Fabiana? O atletismo está um pouco complicado. Eu sei que o Célio de Barros está sendo fechado, já foi fechado, né? Não tem mais atletismo lá. E os atletas estavam se deslocando lá para o Engenhão, para a pista de treinamento, para fazer seus treinamentos lá. Então, acho que se fechar tudo ali mesmo, talvez para fazer essa reforma, aí vai ficar mais complicado ainda para o atletismo. Eu torço para que as coisas deem certo, né? E o que puder fazer, eu faço. E às vezes a crítica é o que a gente pode fazer, né? Aqui com o espaço, né? na mídia. O que a gente viu na ginástica recentemente, na Cidade Olímpica, né? Pega fogo no ginásio do Flamengo, o clube acaba com a equipe. Lógico, o clube está se reestruturando, se reorganizando. Acho melhor fazer para valer, fazer sério, do que ficar com atletas e não pagar, não honrar as coisas ou não tocar o projeto direito. Aí o Complexo do Maracanã, uma grande discussão, né, sobre as áreas anexas que estão sendo perdidas para o projeto da Copa do Mundo, e um espaço como o Engenhão interditado, no mínimo preocupa, né, Cleberson? É uma cidade olímpica, a gente teve mortandade de peixes recentemente na Lagoa Rodrigo de Freitas, em meio às seletivas de remo, tem muita poluição na Baía de Guanabara, quer dizer, tem muitas preocupações há 3 anos da nossa Olimpíada, né? Talvez as pessoas não conheçam tão bem o que é o histórico do Célio de Barros, né? O Célio de Barros representa para o atletismo o que o Maracanã representa para o futebol, se a gente for comparar. Porque as grandes estrelas do atletismo mundial, todas passaram pelo Célio de Barros, e os melhores atletas do Brasil, inclusive muitas marcas de recorde, foram feitas no Célio de Barros. Da demolição do Célio de Barros para construir um estacionamento é o mesmo que se dissesse hoje para a mídia esportiva brasileira que vamos destruir o Maracanã para construir um estacionamento. E é muito triste saber que uma obra dessa magnitude assim vai acontecer por conta da construção de um estacionamento, né? Pois é o projeto todo do Complexo do Maracanã. Por outro lado, a gente tem algumas coisas que até tem a ver com o Engenhão, por exemplo. Ele não enche muito em grandes eventos esportivos por causa dos acessos, né? Então, quer dizer, esses estádios todos, esses equipamentos esportivos, né, Copa do Mundo, Olimpíada, eles têm que ser feitos com acesso, com estacionamento, com tudo que o frequentador precisa, o amante do esporte precisa para acompanhar as grandes competições, as grandes provas. Mas realmente é uma pena, né? Até porque
sempre se tratou como uma compensação, né? Bom, vai perder aqui, mas vai ganhar ali. Então a natação vai perder um espaço no Complexo do Maracanã, mas vai ganhar um complexo olímpico novo. Só que essas coisas já deveriam estar acontecendo, né? E é uma cidade que tanto respira esporte que o Usain Bolt está vindo de novo para cá, né, Fabiana? E a gente precisava ter mais coisas bacanas para mostrar para a gente como ele, né? Sim, falaram, tudo bem, eu até entendo ter que fechar o Célio de Barros, fazer estacionamento lá, mas falaram que vai ser construída uma nova pista. Acho que teriam que construir essa nova pista antes de fechar o Célio de Barros, para os atletas terem onde treinar, para ter essa continuação, para ter essa tranquilidade de poder buscar os resultados, continuar treinando para conseguir isso. Bom, o Engenhão tem pelo menos uma pista de aquecimento, né, Cleberson? Tem uma pista oficial do lado de fora, muito Se o problema é a cobertura, talvez dê para usar a pista de aquecimento. E as informações que eu tive aqui, na verdade, essa pista de aquecimento que tem sido usada num projeto com crianças e alguns atletas treinam, né? Dentro do estádio mesmo não é tão utilizada, ele é bem subutilizado, inclusive, né? Poderíamos ter mais competições. Esse ano nem sei se o GP que vai ter no Brasil será. É muito, pra ver muito show bom. Do Paul McCartney, do Eric Clapton. Infelizmente. Exatamente. Achei que você foi correr lá, do Paul McCartney só, do Eric Clapton não. Eu sonho correr numa pista de atletismo, mas desde moleque eu nunca consegui voltar para uma pista de atletismo. Preciso me organizar direito. Não, mas não é só você não, acho que muita gente não teve oportunidade de correr numa pista de verdade de atletismo. Essas novas, né? Porque já faz um tempo que eu era moleque, viu, Fabiana? Eu fui garoto, mas já tem um tempo. E não tinha essa tecnologia. Era aquelas pistas de terra, né, de carvão que a gente fala, não é? Era uma pista antiga. Eu comecei assim. E eu fui fazer reportagem recentemente no Centro Olímpico. E eu fui gravar, então pode pisar num pedacinho aqui, um programa aqui do Band Esportes, antes da Olimpíada de Londres. E a hora que eu pisei ali, eu falei, eu preciso correr aqui. E tal, tinha gente treinando e tal, eu estava de calça jeans, não tinha nenhum clima para isso, mas eu fiquei morrendo de vontade, né? E eu sei que realmente enfim, é toda a tecnologia para melhorar, de repente melhora o meu desempenho correndo numa pista dessa, né, Cleberson? Com certeza. Hoje a tecnologia das pistas é algo que está fazendo um diferencial para o meio esportivo. E o Brasil precisava disso há muito tempo, né? Inclusive, dentre as obras que estão acontecendo, a gente fala do estádio do Corinthians, que custou alguns milhões, né? Que pelos cálculos aí aproximados dava para ser construídas aproximadamente 300 pistas de atletismo. O que é um número razoável. Então, mas aí vem uma discussão boa, e eu acho que a gente tem que ter para olhar para o futuro do esporte brasileiro. Óbvio que o futebol ele consegue gerar tudo isso porque ele dá um retorno alto. E eu tenho certeza que tem muita gente interessada, tem muita gente que sabe fazer o atletismo aqui no Brasil, mas a gente precisa formatar os produtos. Hoje a gente está numa era de esporte profissional. Você vai para a Europa, é outra realidade, né, Fabiana? O jeito que a competição é montada, Diamond League, que a gente mostra aqui no Band Esportes, é uma liga fantástica, super organizada. São produtos já prontos para o atletismo dar esse retorno. Aí sim você vai ter sempre um investimento, né? Acho que o brasileiro não tem essa tradição de ir no estádio assistir o atletismo. Lá na Europa, eles vendem ingresso, o pessoal paga e o estádio enche. Tem competições maravilhosas, como Zurique, que fica lotada. É uma competição que eu gosto muito, que tem umas placas em volta, as pessoas ficam batendo nas placas. Então, quando a pessoa vai saltar, ou quando tem gente correndo. Ostrava é legal também, né? Nunca competi em Ostrava. Falam que é bem forte também. Bruxelas de também, que é um estádio enorme, mais de 40 mil pessoas no estádio. Então, são competições muito legais e existe essa tradição na Europa, né? Das pessoas irem lá e assistir o atletismo. No Brasil, a gente não tem isso ainda. E de estrutura para o atleta? Aí a gente consegue fazer competições aqui que tenham mais ou menos o mesmo nível? Porque eu me lembro de competição, não tem muito tempo, uns 2 anos mais ou menos, que o colchão para vocês saltarem estava chegando, ficou preso na alfândega, não sei o quê. Hoje a gente consegue fazer competição com boa estrutura para o atleta? Em alguns lugares, essa competição que você está falando foi no Troféu Brasil, no Centro Olímpico, que tem 2 colchões lá, muito bons de salto com vara, mas no Ibirapuera não tem um colchão. É aquele colchão velho que estava ali no Centro Olímpico, que era complicado para saltar 2 anos atrás, 3 anos atrás. Provavelmente quando eu corria lá no Ibirapuera, quando era moleque, é isso? Então o colchão está bem ruim, não aguenta saltos altos. O pessoal mirim, infantil, até consegue saltar nesses colchões, mas imagine o masculino cair de 5,70 metros, 5,80 metros num colchão desse, não segura mesmo a queda e os atletas acabam batendo as costas no chão. Então é um colchão que não dá mais para
para saltar. E esses colchões com qualidade são todos importantes. Eu sei que é complicado fazer importação, é caro, mas tem que se pensar nisso, em estruturar os lugares para ter boas competições e boas condições de treinamento também, porque a Olimpíada está aí já. Porque quando a gente fala que a gente quer mais para o esporte brasileiro como um todo, a gente precisa que bons dirigentes façam um trabalho legal para transformar esses esportes em negócios que façam uma coisa girar, né? Não adianta alguém em algum momento levantar a modalidade e depois ela não vai conseguir seguir. A gente está vendo na parte de times, o grande exemplo brasileiro de gestão ter dificuldades, que é o vôlei. Né? O time de Campinas, o Medley Campinas, acabou de fechar, né? E era mais um apoio importantíssimo, né, para o voleibol, porque o modelo é um modelo já de 20, 30 anos que precisa ser revisto. Então essa é um novo desafio, né? Essa é uma nova dificuldade que a gente está enfrentando aí. A gente precisa aprender a organizar, a dirigir o esporte, né, Cleberson? Treinadores a gente tem, atletas a gente sabe disso, né? Material humano tem, né? O Brasil é muito rico nisso, em miscigenação. Então, nós precisamos melhorar também o processo de seleção, eu já disse isso várias vezes aqui. Tem muita gente que quer experimentar o esporte, mas não tem oportunidade. E a gente sabe que na escola seria o primeiro passo, onde a criança tem o primeiro encontro com algumas modalidades esportivas. E o atletismo é tão simples, né? Várias outras modalidades são tão simples, precisa de tão pouco para iniciar. A parte de estruturação realmente ela é necessária quando o atleta atinge um certo nível, como a Fabiana estava dizendo. Alguns atletas, até certa altura, um colchão relativamente modesto ainda dá para saltar, mas chega a um certo nível que não tem como, vai precisar de um material de melhor qualidade para os resultados saírem. Assim como as pistas, né? Quando você era criança, sabia que as pistas eram bem diferentes e hoje mudou muita coisa, né? Quando eu iniciei no atletismo, tinha muito poucas pistas, muito poucas, assim, quase nada. Cresceu muito o número disso, mas realmente falta ainda gestão para que o esporte se desenvolva no âmbito geral, né? Isso aí. Renata? Perguntar para a Fabiana, você que é uma atleta de ponta, né, do salto com vara, a gente tem falado muito aqui sobre os problemas pós-Olimpíada, que aliás, na verdade, né, antes da Olimpíada já existia, mas de atletas que obtiveram resultados importantes em Londres, como o Arthur Zanetti, o Thiago Pereira, e que o Arthur Zanetti, por exemplo, treina em situações precárias e o Thiago agora sem clube, enfim. Você é otimista em relação à Olimpíada aqui no Brasil? E se de alguma forma alguém já chegou para você e te prometeu alguma coisa, de que as coisas vão melhorar, de que esse colchão, por exemplo, ele vai ser trocado? Existe isso? Existe uma conversa? Como é que é essa ligação atleta e quem cuida desse tipo de coisa? Bom, eu prefiro ser otimista, acreditar que as coisas vão acontecer. Até o Toninho, que acabou de assumir a Confederação Brasileira de Atletismo, tem essa ideia de estruturar, não só aqui em São Paulo, mas vários centros pelo Brasil, de estar melhorando a condição dos atletas para poder treinar. Então, a Confederação quer melhorar essa situação. E eu falo assim, que eu tenho a sorte de estar numa grande equipe, eu estou no Clube BMF Bovespa, que sabe como é fazer um atleta, que é a longo prazo, não é a curto prazo, eu vejo assim, times que têm um patrocínio por 1, 2 anos no máximo, não deu resultado, eles saem fora. E eles têm que entender que o atleta não é feito de uma hora para outra, precisa de 6 a 10 anos para conseguir construir um atleta. Eu fui campeã mundial depois de 10 anos treinando, então precisa dessa consciência das empresas para ter esse investimento, para aí sim o atletismo ou os esportes crescer e a gente ter uma continuidade depois da Olimpíada. Quantos anos você está no BMF Bovespa já? Desde quando eu comecei. No primeiro ano. Muito tempo já. No primeiro ano era funilense e aí em 2002 que a BMF resolveu fazer um clube. Antigamente eles tinham só alguns atletas que eles patrocinavam e eu já entrei no segundo ano, então eu já estou há 15 anos na BMF Bovespa e a BMF completou ano passado, esse clube, né, completou ano passado 10 anos e eles pretendem continuar aí
O ano passado inauguraram um centro de treinamento com uma pista coberta, vão reformar a pista aberta. Então, eles estão melhorando essa estrutura aí para os atletas poderem ter boas condições de continuar se desenvolvendo. Me lembro de um evento, Cleberson, e aí eu me encontrei com o Elson Miranda e ele falou, aquela menina, ela estava lá, aquela menina lá, ela, daqui a alguns anos você vai ver os resultados dela no salto com vara e tal. Tava o Ademar Ferreira da Silva nesse evento. Já tem uns 10 anos que o Ademar morreu, né? Foi o meu começo da minha carreira como repórter e já era o trabalho. Começando também. Já era o trabalho, né, do clube. Esse é um trabalho realmente que sustenta muito do que o atletismo brasileiro tem, né? Mas o atletismo, ele é assim, o trabalho realmente, como a Fabiana disse, é de longo prazo. Os atletas precisam de períodos e ultrapassar as etapas para conseguir atingir o resultado. Não dá para pular